E para você que acompanha o Jornal Primeira Página, todo sábado é dia da gente conferir os destaques do Jornal Candeia. Jornal Candeia nessa semana, jornal impresso, cheio de novidades, muita coisa boa, muita informação. Muito bom dia, Robertinho. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da 91 FM. É um prazer estar fazendo esse modelo híbrido aqui, né? Que a gente também está no Facebook do Jornal Candeia e no Instagram. Hoje mudando um pouquinho, aproveitando a situação e mudando um pouquinho. Então é um prazer estar aqui com você. Que legal, a gente pode levar informação através do rádio e também através das redes sociais. Muito bom dia, Alcir. Como é que vai? Bem, Pedro, Robertinho, todo mundo está nos acompanhando pelo rádio, pelas mídias sociais. Tem que acompanhar a tecnologia, né, Pedro? Está aí disponível aí, vamos trabalhar dessa forma. Exatamente. Eu vou passar o microfone agora para o Robertinho para que ele possa passar, então, os destaques que teremos nesse fim de semana no Jornal Candeia, Robertinho. É isso aí, Pedro, obrigado. Bom, vou começar falando dos destaques do Jornal Candeia e eu vou passando para vocês e a gente vai batendo um papo aqui. O destaque principal do Jornal Candeia é que a Prefeitura de Bariri arrecada R$ 105.900.000 de janeiro a agosto. No mesmo período, as despesas liquidadas totalizaram R$ 114.200.000. Segundo a Prefeitura de Bariri, o déficit de mais ou menos 8 milhões, registrado nos primeiros 8 meses do ano, é orçamentário e não financeiro. Não é isso, Alcir? Isso mesmo, Robertinho. Só para explicar a dinâmica dessas audiências públicas, as audiências públicas elas são 3 audiências públicas realizadas no ano. Então a gente pega o primeiro quadrimestre, que é o período de janeiro a abril, faz audiência pública em maio. Depois maio, junho, julho e agosto, faz audiência pública em setembro, que foi nesse caso. E depois setembro, outubro, novembro e dezembro, faz audiência pública em janeiro. Que essa é, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo, porque você pega o ano inteiro orçamentário de entradas e saídas de dinheiro. No caso aqui, como o Jornal Candeia já fez matérias relacionadas ao primeiro semestre e aos 2 primeiros quadrimestres, ou seja, do período de janeiro a agosto, a Prefeitura está arrecadando menos e gastando mais, né, em termos de entrada de dinheiro. Essa arrecadação, até foi comentado na audiência pública, não é só Bariri, vários municípios com queda na arrecadação, um dos fatores aí de entrada de recursos menor do que se previa, o ICMS, que é um imposto estadual. A gente fala sobre a situação, outros municípios também têm começado já, até por essa queira de arrecadação, com atraso do pagamento. A gente se falou aqui sobre a questão da mudança da data do pagamento, mas tem município que está começando já a atrasar, o que, como você disse, a queda na arrecadação, a partir de agora até o final do ano vai ter que espremer e apertar onde não tem, né, Robertinho? É isso mesmo, né? E agora, lembrando que pelas leis é preciso terminar azul, né? Então, ali na audiência que o Alcir teve presente, né, a Prefeitura apaziguou, falou, calma, tem dinheiro no caixa, né, 13 milhões... vamos esperar, não é assim, mas a gente acompanha. A gente, como imprensa, tem acompanhado. É por isso que esse é o destaque principal do Jornal Candeia, porque essa responsabilidade fiscal e orçamentária é fundamental até para uma suposta ou possível improbabilidade administrativa no futuro. Então, o administrador público ele tem que ficar ligado nisso e a gente está ligado também. Isso está diretamente relacionado também com o que é feito na cidade, né? Então, a gente vê hoje aí problemas ocasionados por falta de uma empresa de limpeza na cidade até o momento. É lógico que tem todo o problema do Ministério Público, mas enfim, é preciso dinheiro público para isso. Tem outras questões que a gente tem acompanhado, a questão do tapa-buraco foi pauta essa semana também. Então, tudo isso está relacionado com o dinheiro que a Prefeitura gasta, né? Então, por isso que é muito importante saber como está sendo gasto. Vamos lá então, dando sequência, o que mais vem aí no Jornal Candeia desse fim de semana? Vou falar uma outra questão também que está relacionada a isso, vou falar a manchete, o Alcir pode comentar melhor, é que o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de 2021 da gestão Abelardo Simões. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, deu parecer favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura de Bariri, o primeiro ano do governo de Abelardo Maurício Martins Simões Filho, do MDB. Cabe agora à Câmara Municipal a apreciação e julgamento do exercício financeiro. Só para completar, o julgamento foi feito pela conselheira Cristiana do Castro Moraes, mas ela também falou a respeito de algumas ressalvas, né? Foi aprovado com ressalvas. Eu gostaria que o Alcir explicasse melhor isso. Vamos lá então, Alcir. Só para fazer
um retrospecto rápido, né? As contas de 2020 do Neto Leone, recentemente o Neto entrou com recurso lá e o tribunal modificou uma decisão anterior, também aprovou as contas de 2020, né, que foi o último ano do Neto Leone. E agora, 2021, o primeiro ano de governo, né, do Abelardo, as contas também com parecer favorável. Que a quem cabe julgar as contas é a Câmara Municipal, né? O Tribunal de Contas é um órgão que dá um parecer, né, faz os apontamentos todos, logicamente que apontamentos técnicos, e agora cabe à Câmara, né? E eles, que nem o Robertinho falou, eles pegam o grosso assim da administração, né? E faz uma análise, mas tem os puxõezinhos de orelha ali, no caso de algumas recomendações. Eu vou falar algumas delas aqui. Quem está nos acompanhando, é bom ter o jornal impresso em mãos para ter toda a matéria bem completa assim. Então, para acompanhar os procedimentos em que o município, por exemplo, ele é credor de precatórios, para dar uma atenção maior a isso aí, uma atenção mais adequada ao patrimônio público, né, com a realização do inventário, para saber direitinho o que realmente consta como bens patrimoniais da prefeitura, melhorar o desempenho global de gestão, para melhorar a parte de planejamento. Essa parte de planejamento o tribunal pegou bastante no pé do município. Talvez aí, até considerando por ser um primeiro ano de gestão, né, deu uma certa relevada nisso aí. E um outro tópico também para melhorar os índices de educação. No caso do IDEB, que é o índice de desempenho da educação básica, havia uma meta projetada e o município ficou abaixo disso aí. Talvez, né, Pedro e Robertinho, quem está nos acompanhando, um dos fatores aí seja a pandemia, né? A pandemia deixou os alunos fora do ambiente escolar e o comprometimento na educação ele foi bastante acentuado. Logicamente que isso aí tem que ser colocado de uma forma ampla. Se por exemplo, poucos municípios tiveram uma queda e outros conseguiram manter, mas por que mesmo na pandemia? Então é bom fazer um comparativo com outros municípios aí para poder ter um acompanhamento mais global dos efeitos dessa pandemia. E como teve apenas apontamentos, teve aprovação, acho que dificilmente a Câmara vai criar algum obstáculo em relação a isso. Também acho, viu, Pedro? Eu penso assim, né, que se eu fosse vereador, eu seguiria muito a parte técnica do Tribunal de Contas, né? Porque é um órgão técnico, não é um órgão político, né? Que às vezes vê uma coisa e deixa de ver outra. Não, o pente fino eles passam realmente. Então se eu fosse vereador, eu partiria para uma análise bem técnica. No caso, tanto as contas do Neto Leone 2020 quanto do Abelardo agora 2021, com esses pareceres favoráveis, eu acho que o caminho é esse aí. E levando em consideração também, não é, Pedro, que 2021 foi o primeiro ano do atual governo, né? E também estava aí naquela questão da pandemia ainda, 2020 e 2021, ainda bem fortemente presente. A gente fala da pandemia, parece que foi tanto tempo e não, estava aí, né, Robertinho? Você ia complementar? Eu ia complementar, Pedro, que eu acho que é uma informação interessante, que essas contas 2021 da gestão do Abelardo Simões é justamente onde estão as licitações, que são todas essas alvos das operações do Ministério Público, né? Então, havia muita expectativa para saber como que o Tribunal de Contas iria avaliar essas contas, né, dessa maneira, né? E aparentemente não houve nem apontamento com relação a essas licitações, né? A gente não sabe se não foi um alvo específico dessa análise, ou se simplesmente eles passaram por isso, também não viram nenhum problema, mas fica aí uma ressalva interessante, né? Poderia ser até uma questão de rejeição, eventual rejeição de uma conta, mas no caso não, né? Passou pelo Tribunal de Contas. Isso pode até servir como defesa do Abelardo a partir de agora, né? Porque se o Tribunal de Contas, num primeiro momento, não achou problema nessas duas licitações, tanto a das barracas quanto a da empresa de limpeza, pode ser que seja um argumento de defesa aí do prefeito, tanto nas questões cíveis e criminais que ele está, quanto nas questões políticas, que, né, tem a comissão processante na Câmara Municipal aí, que está vendo essa falta de decoro, eventual falta de decoro, pode servir também como argumentação para o prefeito aí para dizer, está tudo certo por enquanto, não há motivo para pegarem no meu pé, entre aspas. Exatamente, é um ponto que ele pode explorar. Seguindo, o que mais que temos nessa semana? Bom, para a gente destacar, Pedro, aqui falando rapidamente para vocês, é que as matrículas da educação básica se mantêm estáveis em Bariri. O Ministério da Educação, o MEC, divulgou recentemente os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2023.
Conforme os dados de Bariri, a cidade efetivou neste ano 4.648 matrículas iniciais na rede pública, sendo ela tanto no município quanto no estado, desde a creche até o ensino médio. Em comparação ao censo de 2022, a quantidade é praticamente a mesma, onde lá foram registrados 4.679 matrículas, né? Então, a Bariri assim, praticamente se igualou no número de matrículas na rede pública de ensino, tanto no ano passado quanto nesse. É um dado interessante. Algum complemento? O homem dos números, o Alcir? É só para as pessoas entenderem um pouco melhor. Todo ano, então, o Ministério da Educação ele divulga, né, o censo escolar. Ele divulga o preliminar agora em setembro e depois, no final do ano, os dados finais. E assim, são matrículas na rede pública. Então, nós pegamos, no caso de Bariri, a rede municipal e a rede estadual. Nós temos 2 escolas estaduais, né? Alguns ciclos de ensino, tanto o município quanto o estado oferece, né, Pedro? Que é no caso do 6º ao 9º ano. Isso aí é tanto o município quanto o estado. Do 5º ano para baixo, é só município, né? Do 1º ao 5º ano e o ensino infantil. E o ensino médio é só o estado. Então tem coisa que é só o estado, tem coisa que é só o município e tem coisa que são os dois. E um detalhe desse levantamento, Pedro, é que nós fizemos o comparativo deste ano preliminar e do ano passado nós não pegamos o preliminar do ano passado, nós pegamos o final. Por quê? Porque entre o preliminar do ano passado e o final teve aquela ação judicial para a oferta de vagas em creche. Então, no final do ano, os números da educação infantil, principalmente de creche, eles foram lá para cima. Então, nós comparamos com esse dado lá para cima para ter um retrato mais fiel do município. Perfeito. Mais algum destaque, Robertinho? Vamos seguir aqui, Pedro. Tem alguns só que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês, que eu acho interessante. Esse que está aqui na capa tem mais 2 que eu acho fundamental, e nós vamos passando rapidamente e você vai coordenando o tempo aí, que vocês que sabem aí quanto que a gente pode ficar no ar aqui. Bom, projeto para pagamento do piso da enfermagem gera impasse. A Prefeitura de Bariri encaminhou para a Câmara Municipal no dia 13 de setembro um projeto de lei para o pagamento de parcela complementar aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. A matéria não tem data para ser votada e gerou impasse entre o Executivo e o Legislativo. Na sessão legislativa realizada no dia 18, a matéria acabou não sendo discutida ou votada. Houve apontamento por alguns vereadores quanto ao teor da proposta. Se prometeu até naquela sessão que você teria alguma solução rápida, mas ao que tudo indica, né, Alcir, acho que ainda está longe de chegar a um consenso. As comissões da Câmara, né, Pedro, observaram alguma necessidade de que se mande 2 ou 3 projetos e não apenas um. E aí a Prefeitura ficou de fazer uma reunião com a classe dos profissionais da enfermagem para explicar o projeto, né, do ponto de vista do Executivo e tirar quaisquer dúvidas. Essa reunião, até o fechamento da nossa edição aqui, não tinha sido realizada ainda, mas bem difícil que na sessão de segunda-feira agora esse projeto de lei seja apreciado. Enquanto isso, né, se patina nesse assunto aí, os profissionais da saúde não estão tendo os recursos aí de aumento no salário deles, e sendo que o Ministério da Saúde já fez o repasse do recurso para o município. Importante destacar que será feito retroativo, né? Então, quando vier, desde maio desse ano, se não me engano, vai ser feito esse pagamento, então. Eu me lembro que os vereadores disseram, olha, se a gente conseguir essa semana, convocamos uma sessão extraordinária para poder falar sobre isso. Mas estamos chegando já na próxima sessão do próximo mês e até agora nada, né, Robertinho? Eu acho também que ainda vai demorar mais um pouco. E houve muita comoção na época, né? Os enfermeiros e a classe toda de enfermagem esteve presente à Câmara, foi muito cobrado o Executivo Municipal por essa verba, veio o repasse e agora ficou um impasse, né, nessa questão aí. Então a gente está acompanhando também e vendo todo esse desenrolar aí dessa classe de enfermagem, que ninguém discute que é merecedora desse abono salarial aí, mas tudo depende de como vai ser feito, tudo depende da lei, né? Vamos lá então, seguindo então. Bom, seguindo, Pedro, mais 2 assuntos interessantes, já que nós estamos falando de Câmara Municipal, o prefeito apresentou a defesa prévia à comissão processante, né? O Edi Carlos dos Santos Pereira dos Santos, que é um vereador relator, ele falou que a comissão emitirá um parecer dentro de 5 dias, né? Então, essa questão política aí dos processos
que o Ministério Público vem fazendo denúncias contra a Prefeitura e mais especificamente contra o prefeito Abelardo. Agora a comissão processante já recebeu a defesa deles, né? A gente ainda não teve, a gente da imprensa, pelo menos nós do Candeia, não tivemos acesso ainda ao conteúdo dessa defesa, né? Então muito se espera sobre o que dirá o prefeito com relação a isso. Lembrando que essa comissão processante da Câmara Municipal, ela é referente à falta de decoro. Então ela não vai questionar eventualmente se o prefeito fez ou não as questões, não vai entrar na questão criminal, nem na civil, mas ela vai falar com relação à falta de decoro. Então fica aí a expectativa com relação ao que o prefeito argumentou para que isso seja feito. Né, Alcir? Agora tem uns outros trâmites, quais são as próximas etapas aí o pessoal ficar sabendo? Agora, na verdade, a comissão processante, seguindo todos os trâmites, né, do Decreto-Lei 201 de 1967, né, que estipula todos os prazos a ser seguidos. Agora teve essa manifestação, essa defesa prévia do prefeito. Agora eles vão decidir na comissão se arquiva ou se prossegue com a denúncia, conforme o resultado encaminhar para plenário ali, mas tá caminhando, né? O que se esperava mais era realmente, né, Pedro, o encaminhamento da defesa do prefeito aí, após, né, essa acusação que chegou lá para a Câmara. Então, é mais aguardar agora o desenrolar aí desse procedimento da Câmara. Na verdade, a partir de agora, se eles aceitarem, continua aí, vai desenrolar, chamando o pessoal para poder prestar os esclarecimentos. Até as pessoas presas podem, inclusive, participar. Caso contrário, se eles decidirem pelo arquivamento, aí encaminham para o plenário para realmente não ter dúvida. E aí termina por aí, o prefeito não corre mais a CP, né, Robertinho? Nessa específica não, né? Então agora vamos ver o trâmite aí, se vai ser para arquivamento ou não. E isso é fundamental, porque até o final do ano eles têm que julgar isso, né? Então a gente vai saber se até o final do ano vai ser trocada a chefia do Executivo Municipal aí, se o prefeito vai ser cassado por falta de decoro pela Câmara ou não. Você falou que a gente tinha mais um assunto relacionado à Câmara? Não, mas o assunto que é relacionado à Câmara, que não é na verdade relacionado à Câmara, né? É relacionado ao andamento do processo, né? Com relação à empresa de limpeza, né? Essa semana foi um pouco mais quieto com relação a isso, pelo menos até o fechamento da edição do Jornal Candeia, até a gente estar gravando essa participação aqui, foi mais tranquilo. E que teve um andamento foi que o Abílio Jacon Neto, que é um dos empresários que estão detidos temporariamente, ele apresentou um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, né? Essa foi a novidade da semana, né? E já tem também ali, como a gente começou a falar da linha de defesa, já começam a aparecer algumas questões relacionadas à defesa dos acusados, né? A gente tem só até o momento as denúncias do Ministério Público e aos poucos começam a aparecer as defesas. E nesse pedido específico do Abílio, né, da defesa do Abílio, ele já vem com toda a questão da defesa, né, dos argumentos contrários, né? É muita expectativa com relação a isso. E agora a gente aguarda, né, a questão do Tribunal de Justiça, se ele vai acatar esse pedido de habeas corpus e soltar o Abílio, ou se ele vai continuar preso. Tem mais, acho que 15 dias ainda de prisão temporária. Também tem a opção de ser prorrogada, né, caso eventualmente a apuração do Ministério Público não tenha terminado. Então fica a expectativa aí, provavelmente por início da semana que vem, sobre esse habeas corpus pedido aí pelo Abílio Jacon Neto. Quer comentar algo, Alcir? Não, é exatamente isso que o Robertinho comentou. Foi uma semana um pouco assim, mais calma em termos de movimentação processual. Teve esse habeas corpus lá no Tribunal de Justiça. Mas só para puxar rapidamente aqui um outro assunto rapidinho, que nós teremos neste domingo, então, eleição para o Conselho Tutelar, né? Que foi uma outra questão judicial ali, que a Cristiane Pultrini acabou judicialmente sendo colocada na disputa ali. Então nós temos 6 candidatos para 5 vagas. Então a gente pede o comparecimento, né? De que não é obrigatório votar, né, Pedro? Mas quem puder, então das 8 da manhã até 5 da tarde, na Escola Euclides Moreira da Silva, aqui no centro da cidade, com urna eletrônica. Então levar o título eleitoral, levar um documento com foto e escolher, né, no jornal. Tem ali o nome e o número, lógico, né? Porque se é urna eletrônica, né, Pedro? Tem que votar no número dos candidatos. Então escolha, tem na edição impressa o nome e o número, escolha seu candidato e vote, então. E o Jornal Candeia vai estar acompanhando essa eleição aí neste domingo. Essa apuração também, né? Robertinho, mais algum assunto para a gente fechar? Não, é mais ou menos mais isso mesmo, assim, os principais, né? Lembrando que nessa semana tem edição impressa do Jornal Candeia.
nas bancas, né, e também no comércio local. E também nós temos a versão digital, que é o Candeia Interativo. Foi uma semana muito cheia de notícias. A gente aqui trouxe, acho que 10% do que foi publicado durante essa semana aqui com relação a notícias. Então, quem quiser acompanhar o Jornal Candeia na parte digital, é muito interessante que nós temos agora um canal no WhatsApp, né? Se você está com o seu WhatsApp na mão aí, e hoje em dia todo mundo tem, né? Entra ali em atualizações e procura Jornal Candeia nos canais. É um lançamento do WhatsApp aí que a gente está nessa linha aí. Lá é só você seguir, você vai automaticamente receber todas as nossas atualizações. Particularmente, a gente tem trabalhado bastante nessa questão digital, né? Nossa redação está bem focada nisso, além do impresso. Então, vale a pena, para quem quiser, siga ali. WhatsApp, atualizações, canal do Jornal Candeia, segue a gente e você vai ficar sabendo rapidamente, diariamente, tudo de novidade que acontece em Bariri, Boracé e Itaju. Valeu, Alcir, para a gente fechar. É isso aí, agradecer, né, a gentileza sempre do Sistema Beluso, né, Pedro, você, o Paulinho, o Giba, né, sempre, a Rosângela também, sempre de portas abertas, agradecer essa parceria aí, é que nem o Robertinho falou, né, a gente fecha a edição, fechou a edição, mandou para impressão, parece que começa a pipocar um monte de coisa. No mesmo dia, assim, no dia posterior, no fim de semana, o Pedro está acostumado com isso aí, né, Pedro, também? Essa correria, às vezes, no caso de vocês, rádio, não dá tempo de levar nos microfones, mas a gente tem as nossas plataformas digitais que a gente está sempre antenado. A gente pede sempre para as pessoas estarem ligadinhas aí no Sistema Beluso, no Jornal Candeia, né, no Facebook, no Instagram e outras plataformas, que acontecendo alguma novidade, a gente vai estar divulgando com certeza. Agradecer mais uma vez a atenção. É multiplataformas. E hoje, para você que nos acompanhou através do rádio, através da Cultura M da 91 FM, nosso muito obrigado. E para você também que nos acompanhou através do Facebook do Jornal Candeia. Até sábado que vem.